Quando se pensa em Steven Spielberg, com razão, se pensa em grandes filmes de aventura e ficção científica. Títulos como Tubarão, Indiana Jones ou ET, dentre muitas outras obras épicas do cinema, marcaram gerações inteiras e garantiram o nome do diretor na história do cinema como um dos principais responsáveis pela revolução desse ao longo das últimas décadas do século XX. A ascensão de Spielberg foi merecidamente meteórica durante as décadas de 70 e 80, tanto é que ele é um dos principais nomes de Hollywood até os dias de hoje. Contudo, poucos sabem de suas ambições durante a década de 80, principalmente durante a primeira metade dessa, e os caminhos até então inesperados que o diretor tomou para chegar lá. Após os sucessos de Indiana Jones, ET e Tubarão, parecia não haver barreiras para o talento e o trabalho de Spielberg, que se mostrava como um diretor incapaz de errar e de criar títulos que não fossem de grande sucesso. Entretanto, ainda parecia haver um asterisco em sua carreira, a ausência de dramas em seu currículo. Spielberg jamais havia conseguido dirigir um filme com uma temática mais pesada, e apesar de ter sido capaz de colocar uma grande carga emocional em ET, ainda assim lhe faltava esse aspecto humano para fechar o seu portfólio, o que explicava a sua insistente ausência de grandes premiações como o Oscar, que já na época haviam se tornado um objetivo pessoal do diretor. Após a conclusão de Indiana Jones e o testamento de mais um sucesso, Spielberg chegou ao ponto em que sentiu que não poderia errar e decidiu dar o grande passo que faltava para sua carreira, aceitando a cadeira de direção de A Cor Púrpura, obra adaptada do best-seller de Alice Walker, e que havia se tornado um dos principais livros da literatura americana negra já no ano de seu lançamento. Houve muita crítica a essa escolha, fosse pela etnia distinta do diretor, pela sua falta de experiência em filmes dramáticos, ou por seu aspecto assumidamente blockbuster. Mas seja qual fosse a opinião ou motivo, todos os estúdios pareciam apostar em Spielberg e acreditavam nele para o projeto, que tentando honrar essa confiança, se entregou completamente a ele. A Cor Púrpura era diferente de tudo que Spielberg já havia feito até então, e ele sabia disso. Posteriormente, durante a década de 90, o diretor chegou a relatar que havia sido o maior desafio de sua carreira e que os resultados não poderiam ter sido mais mistos. Hoje é consenso da crítica que Spielberg foi a escolha errada para o projeto. Ele possui um talento inigualável, mas ainda assim estava muito cru no gênero dramático para assumir uma obra tão emotiva e importante, o que explica o fato de ter sido um dos trabalhos mais esquecidos da carreira do diretor, mas que nem por isso é menos importante. A trama acompanha a vida de Sally Harris, uma pobre mulher nascida no sul dos Estados Unidos, bem no início do século XX, em um período onde as mazelas do racismo e da escravidão estavam longe de ter sido extintas, ou mesmo disfarçadas na sociedade civil. Tendo perdido sua mãe muito cedo, Sally era constantemente abusada por seu padrasto, e por conta disso, havia engravidado 2 vezes ainda na adolescência. Em consequência de um parto improvisado, Sally havia se tornado incapaz de ter mais filhos, e pelo fato de ainda ser considerada feia, a perspectiva de um casamento era quase irreal, o que faz com que a personagem seja praticamente vendida por seu padrasto para Albert Johnson, um morador da região que, após ficar viúvo, acaba indo atrás de uma nova esposa para que essa cuide das tarefas de casa e crie seus filhos, cabendo a Sally cumprir esse papel. São anos de abuso, violência, humilhação e infelicidade para a personagem, que nunca havia sido capaz de encontrar qualquer conforto ou segurança na companhia de Albert, que sempre deixou claro a desprezar, principalmente após tentar estuprar a própria irmã da personagem, Nettie. Além de proibir as duas de se verem, ele ainda roubava todas as cartas de sua esposa, a impedindo de ter o contato com o exterior. Se não bastasse, o personagem, que segue o arquétipo de um marido machista, ainda deixa claro que era apaixonado por outra mulher, Shug Avery, uma cantora de blues, a quem havia conhecido ainda na adolescência, e que, surpreendentemente, acaba se tornando uma presença importantíssima na vida de Sally, que na personagem encontra esperança e forças para continuar. A Cor Púrpura contém uma qualidade inegável como adaptação. Há ressalvas quanto ao fato de ter suavizado muitas cenas, mas ainda assim, o saldo é positivo quando se analisa a obra como um todo. Entretanto, não é por sua qualidade que a obra costuma ser lembrada, mas sim pela polêmica em que esteve envolvida, sobretudo por conta do nome que carregava na cadeira de direção. É sabido que Spielberg assumiu o trabalho porque queria figurar na cerimônia do Oscar, e como intencionava, sua obra foi indicada a 11 categorias, sendo tido como certo que levaria pelo menos 2, roteiro adaptado e melhor atriz coadjuvante, com Oprah Winfrey no papel de Sofia. No entanto, as surpresas foram inúmeras na noite da cerimônia. Nem mesmo os prêmios já tidos como certos foram conquistados, fazendo com que o filme, mesmo com 11 indicações, saísse de mãos abanando.
Por conta disso, muito se fala sobre a injustiça que sua obra sofreu, pois há diversas especulações de que esse boicote teria sido, sobretudo, por tratar de um tema com personagens negros e com seus dramas. Seja qual for o caso, A Cor Púrpura sempre é lembrada como uma das maiores injustiças do Oscar, além de também ter sido responsável pelo ressentimento que o diretor adquiriria pela cerimônia, o que viria a ser superado apenas na década seguinte. E para além do Oscar, o elemento racial também é um dos fatores determinantes pelos quais o filme é lembrado até os dias de hoje, principalmente em solo americano, pois mesmo tratando de uma trama de época com riquíssimo valor histórico, ainda assim há nuances de seus elementos chocantes na sociedade moderna, sobretudo no Sul, território marcado pela escravidão, machismo e pela injustiça social. Todas as motivações pelas quais a autora do livro, Alice Walker, o escreveu como uma forma de denúncia, com a máxima de que, mesmo passados 80 anos da obra, ainda assim a realidade não havia de fato mudado. É fácil entender o porquê de uma obra ter sido tão aclamada. Ela tratava com realismo temas até então tidos como tabu na indústria, que nunca haviam sido bem vistos pela elite americana. É válido lembrar que até a década de 60 havia segregações por lei em certos estados, portanto, as feridas ainda estavam abertas. A violência sofrida por Sally e praticamente todas as mulheres da trama, o racismo e até a sutil sugestão de que a protagonista poderia ser homossexual, são todas formas eficazes de tocar em audiências mais sensíveis a esses temas, e que podem parecer ser um elemento banal nos dias de hoje, mas era muitíssimo ousado nos anos 80. E indo além, a verdadeira conquista da obra nem se resume a essa ousadia, mas sim em elaborar uma outra ótica sobre a cultura negra, sobretudo como essa poderia ser tão nociva quanto qualquer outra. O ato de maltratarem Sally, com praticamente todos os personagens o fazendo, mais do que uma manifestação de sadismo ou ações banais sem aprofundamento real, eram todas manifestações de impotência e do ódio dos personagens sobre si próprios e suas condições. Albert, que é o melhor exemplo disso, apesar de violentar Sally com certa frequência e das mais diferentes formas, tentando demonstrar de forma falha que estava em uma posição de poder e demandava respeito, ainda deixa escapar em inúmeros momentos que é um homem vulnerável e frágil como a própria esposa. Tendo uma vida infeliz e pobre com seus filhos, o personagem ainda sofria do racismo e da desigualdade. Albert era uma vítima, um pária na sociedade, e a única forma de se aliviar disso era replicar o mal contra aqueles que estavam abaixo de si, no caso, as mulheres. Embora o racismo esteja presente, ele aqui não é o foco, e sim o machismo. A obra é bem enfática e eficaz em demonstrar como uma coisa pode levar a outra, e como todos esses preconceitos são apenas diferentes manifestações de ódio e poder de uma pessoa sobre a outra. Sally se mostrava como um alvo fácil para esses personagens, porque estavam na parte de baixo de uma hierarquia complexa que envolvia raça e gênero. Lutar, como Sofia fazia, nem sempre era a decisão correta, e somado ao fato de ser tímida e medrosa, Sally acabava se tornando a maior vítima de um sistema cruel, fosse no contexto macro, como o racismo e a falta de mobilidade social, ou no micro, onde precisava lidar com o abuso e o machismo de seu próprio marido. Em meio a tanta dor, talvez aquele que seja o aspecto mais bonito de toda a obra é fácil de ser esquecido: sua mensagem de esperança. Sally era uma mulher com nada a perder. Abandonada, abusada e humilhada, a protagonista tinha todas as razões imagináveis para desistir, para sucumbir à depressão e ao suicídio, pois em dados momentos seria compreensível imaginar que não havia uma escapatória para seu inferno. Entretanto, havia esperança. Havia esperança de que a vida mudaria e seria melhor no futuro. O aspecto religioso é deixado de lado nos cinemas, mas é crucial no livro. Se atendo exclusivamente à versão cinematográfica, havia a esperança de que Nettie, sua irmã e a pessoa com quem Sally mais havia se apegado em toda a sua vida, retornaria. É fácil perceber como as cartas da personagem mudavam a expressão da protagonista e como o vislumbre de um reencontrar eram suficientes para fazê-la resistir à violência. Foram quase 30 anos vivendo com Albert, e durante esse período, muito havia se passado e se sofrido. Mas, se teve uma coisa que A Cor Púrpura consegue mostrar, é que quando há esperança, nem mesmo o maior dos infernos ou dos sofrimentos é suficiente para destruí-la.